Trump tá disposto a destruir todo o Foro de São Paulo. Tá cada vez mais claro que ninguém vai escapar de Donald Trump. Agora chegou a sua vez, Dilminha. Olha quem tá do teu lado. Os dois presos, né? Você que gostou da cadeia que até voltou. Mas não é esse o assunto. Então, senhores, pega a pipoca, assiste o Rony, já segue aqui o cara, porque eu tenho uma historinha pra te contar. Hoje saiu essa notícia aqui. O governo Trump cancela o aviso de secretário do Ministério da Saúde por relação ao programa Mais Médicos. Rony, o programa Mais Médicos, aquele da Dilma, que trazia médicos cubanos pro Brasil? Sim. Agora preste atenção no que eu vou contar pra vocês. Vocês devem lembrar que em 2013 a Dilma fechou um acordo com Cuba e trouxe um monte de médico cubano aqui pro Brasil. Salários em torno de 12 mil reais. Numa pesquisa rápida no Google você vê, o programa Mais Médico foi lançado em 2013 durante o governo da então presidente Dilma, que o objetivo principal era ampliar a oferta de atendimento de médicos na saúde pública, especialmente em regiões carentes e periféricas. Nossa, olha que lindo. PT sempre ajudando os pobres. Acontece que em 2018 esse programa acabou aqui no Brasil. Olha, e Cuba rompeu a parceria dos Mais Médicos e mandou os médicos voltarem. Dá uma olhada de quando essa notícia, do dia 14 de novembro de 2018. Sabe o que tinha acontecido 2 semanas antes? Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste, vai 17. É isso aí, esse cara ganhou a presidência da república. Só que, naquela época, o Bolsonaro já avisava, a matéria até de 2019, mas ele já dizia, para Bolsonaro, Mais Médicos tinha como objetivo formar núcleos de guerrilha no país. E assim que o Bolsonaro se elegeu e que ele disse que ele ia pra cima pra entender esse programa Mais Médicos, eles mandaram os médicos voltarem com medo. Só que tem um detalhe, muitos dos médicos fugiram, a maioria não quis voltar pra Cuba. 85% do salário desses médicos cubanos que trabalhavam aqui no Brasil ficava pro regime dos irmãos Castro em Cuba. Basicamente, esses médicos eram submetidos a uma espécie de trabalho escravo aqui no Brasil. E dos 12 mil reais que eles recebiam, eles ficavam com em torno de 2 mil para eles e os outros ia tudo para Cuba, tudo para financiar o regime comunista socialista de Cuba. Acontece que os Estados Unidos embargaram Cuba desde 1962 e a ilha sobrevive aí com a exportação de serviços humanos. Até porque você já deve ter ouvido por aí dizer que a saúde de Cuba é maravilhosa, que Cuba é maravilhoso, que é referência em saúde e educação. Mas a gente sabe que lá só tem miséria, pobreza, uma ditadura, falta remédio, falta comida, falta tudo. O povo vive querendo fugir de lá. Você não vê nenhum desses famosinhos blogueirinhos brasileiros, comunistinha, quando tá doente e se tratar em Cuba. Né? Eles vão para os Estados Unidos. E a questão é que tudo aquilo que o Bolsonaro dizia desde 2018 hoje se confirma com provas. E provas cabais que estão sob posse do país e a democracia mais forte do mundo que está tomando atitude quanto a isso. É importante que você entenda que o Donald Trump não voltou os seus olhos para o Brasil à toa. Ele não começou a taxar o Brasil à toa. Ele não está de olho nas perseguições contra Bolsonaro ou nos abusos de Alexandre de Moraes à toa. Nessas alturas ele já tem tudo. Tanto que já está atrás dos Mais Médicos e sabe quem dá sustentação para o governo desse cara aqui no Supremo Tribunal Federal, por exemplo. E se você acha que o Brasil não é importante, é muito pesado para os Estados Unidos descobrir que o Brasil é o grande financiador de tudo isso. Porque no Brasil se produz muita comida, muito minério, muita energia. É um país muito importante hoje para a geopolítica global. Ter um país desse tamanho, com um cara que tá brigando para destruir o dólar e com uma presidente do BRICS que tá tentando de alguma forma viabilizar isso, enfraquecer os Estados Unidos, o Brasil passa a se tornar uma ameaça. Donald Trump de fato abriu os olhos e olhou para a América Latina. E obviamente isso não vai acontecer só com o Brasil, mas o Brasil é o principal. E quanto mais o Foro de São Paulo avança, mais comum se torna uma notícia de perseguição contra opositores políticos na América Latina, de assassinato de opositores políticos dessa galerinha aqui na América Latina, porque você já percebeu que essas tentativas é sempre contra algum candidato conservador de direita? Os de esquerda nunca acontecem. Os Mais Médicos foi só o primeiro passo, gente. Se Trump mandou retirar o visto de um secretário da saúde no Brasil por envolvimento com os Mais Médicos, o que vocês acham que ele vai fazer com Dilma Rousseff, por exemplo, com Lula? E com todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse trabalho escravo, disfarçado de ajuda humanitária para financiar regimes comunistas que estavam sendo sancionados pelos próprios Estados Unidos. Ai, Rony, mas os Estados Unidos não devia se meter em tudo. Gente, é questão de soberania dos Estados Unidos. Você entende um pouco de geopolítica, você sabe que a Rússia atacou a Ucrânia porque a Ucrânia estava entrando para a OTAN é uma inimiga e poderia ter mísseis que alcançam Moscou, por exemplo. O míssil de Cuba pode atingir Miami, por exemplo. Ou seja, ninguém
Ninguém quer um país inimigo tão próximo. Mas quando os Estados Unidos sabe que o Brasil é o grande financiador de tudo isso, principalmente no governo de Dilma e de Lula, isso vira uma ameaça clara contra aquele país. A questão é que Trump, quando ele começou a taxar o Brasil e também botou essas sanções contra Alexandre de Moraes e todas essas pessoas, porque ele entende e sabe que o Lula só foi colocado lá por causa da Suprema Corte Brasileira, por exemplo, quando ele começa a sancionar agora membros que estiveram envolvidos no programa Mais Médicos, também ministros da Suprema Corte Brasileira, significa que ele está apenas começando e que tem muito mais coisa por vir. Já chegou nos Mais Médicos. Não se assustem se em algum tempo forem sancionadas as pessoas que, por exemplo, acabaram com a Lava Jato e com os roubos da Petrobras. Lembrando que a Petrobras também tinha ação nos Estados Unidos e essas ações correm até hoje. A única coisa que eu posso dizer para vocês, meus queridos, é que essa história tá longe de acabar e que Donald Trump tá decidido. Ele vai acabar com o Foro de São Paulo. Ele vai acabar com qualquer resquício dessa galera aqui na América do Sul. Permitir que a América, e quando eu digo América, o continente americano, seja livre, não caia nas garras das mãos dos soviéticos, comunistas, China e assim por diante. E se você acha que isso é pouco, vai por mim. Tá só começando. E se você gosta das minhas análises, segue o Rony. Segue, eu não quero dizer que você é petista. Não quero, hoje eu não vou dizer. Hoje eu não vou dizer que tu é petista. Sabe por quê? Porque eu sei que você acabou de me seguir. Tamo junto. Os Estados Unidos estão comendo uma sopa de letrinhas pelas beiradas para chegar até o centro dessa sopa. Isso aqui é de agora, tá? Os Estados Unidos acabou de sancionar membros do governo do Lula, tá? Que trabalha no Ministério da Saúde por trabalho escravo e espionagem no sistema de Mais Médicos. E hoje mesmo, a Pam Bondi dos Estados Unidos anunciou que os Estados Unidos congelou 700 milhões de dólares que Maduro tinha ainda em ativos nos Estados Unidos. Eles estão pegando todo mundo pela beiradinha, provando todo o esquema antes de atuar de forma mais dura, ou seja, militarmente. Ai, que alegria. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. O homem macaco que não tem alma e nem coração. O vídeo a seguir é de 11 de setembro de 2013, antes do Terça Livre existir. A Palavra Aberta recebe hoje o deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro. Eu sou Fabiana Mello e este programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, obrigada pela presença do senhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o programa Mais Médicos. Primeiro, eu queria falar espanhol em 3 semanas também. Esse governo está fazendo milagre, realmente. Esse programa do governo começou há 1 ano e meio, não começou agora. O próprio senador Humberto Costa, no ato falho, acabou divulgando isso a semana passada. Então, concluo que o senhor é contrário ao programa. A forma como está sendo proposta, sim. Você tem um parlamento aqui para discutir essas questões. E não tudo por medida provisória. E veja também o viés, claro, né, que é ideológico nessa questão. Se anunciou muito médicos estrangeiros e, na verdade, eram os cubanos que interessavam. Okay? Esse pessoal de fora vem numa condição para cá. O cubano, outra completamente diferente. O pessoal de qualquer outro país do mundo, ele vem para cá de acordo com a nossa legislação trabalhista, podendo, inclusive, trazer seus familiares. Quem é casado, tem filhos, sabe disso. Okay? Quão duro é você ficar longe da sua família. Já os cubanos, não. Os seus familiares ficam lá na ilha presídio. Né? E serve como refém enquanto os seus familiares trabalham aqui, homens e mulheres. Então o senhor questiona o fato de haver 2 formas de contratação de médicos estrangeiros no programa. O grande doente dessa história não é o povo brasileiro, é a ilha de Fidel Castro, ou Raul Castro, né? É a mesma coisa. Então o recurso, basicamente, vai ser, a partir do ano que vem, 1 bilhão por ano canalizado diretamente para Cuba. E uma pequena parte desse dinheiro é que virá para esses médicos aqui. Inclusive a própria secretária ou ministra da Saúde lá da Ilha dos Castros, né, falou que eles continuam empregados e ganham seus salários. Só que ela não diz quanto é o salário deles lá. O vídeo a seguir é de 11 de setembro de 2013, antes do Terça Livre existir. A Palavra Aberta recebe hoje o deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro. Eu sou Fabiana Mello e este programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, obrigada pela presença do senhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o programa Mais Médicos. Primeiro, eu queria falar espanhol em 3 semanas também. Esse governo está fazendo milagre, realmente. Esse programa do governo começou há 1 ano e meio, não começou agora. O próprio senador Humberto Costa, no ato falho, acabou divulgando isso a semana passada. Então, concluo que o senhor é contrário ao programa. A forma como está sendo proposta, sim. Você tem um parlamento aqui para discutir essas questões. E não tudo por medida provisória. E veja também o viés, claro, né, que é ideológico nessa questão. Se anunciou muito médicos estrangeiros
E, na verdade, eram os cubanos que interessavam. Ok? Esse pessoal de fora vem numa condição para cá. O cubano, outra completamente